Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 20, versículo 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Louvor a vós, ó Cristo. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, hoje é o dia da alegria. Hoje, depois de ter vivenciado o tríduo, não é? Aqueles 3 dias da média ou pequena alegria de Jesus, da entrada em Jerusalém, até hoje, e muito sofrimento depois disso, hoje celebramos a grande alegria. É a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é o centro da vida cristã, tá? A Páscoa é tão importante quanto o Natal. Nós costumamos valorizar e festejar tão bem o Natal, de forma tão universal, não é? Mas a gente dá pouca atenção à Páscoa, dá menos importância à Páscoa. A Páscoa é tão importante, quiçá, até mais do que o próprio Natal. Por quê? Porque a Páscoa é o centro da vida cristã. Tudo que nós cremos e que nós professamos na fé cristã, a base única e verdadeira é a ressurreição. Já diz São Paulo, não é? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido, a nossa fé não vale nada. A igreja não vale nada. A fé não tem sentido. Então, a base fundamental é a ressurreição. Então, neste dia, nós celebramos não a morte, nós celebramos a vida. Nós não celebramos um herói morto, nós celebramos um vivente, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a ressurreição de Jesus nos oferece uma explicação precisa sobre o mistério da morte, né? Nenhuma outra religião que eu já estudei oferece uma resposta tão precisa para o mistério da morte que afeta o ser humano quanto a ressurreição. Então, a Páscoa é a festa da vida, a vida do Cristo ressuscitado e a vida de todos nós que ressuscitaremos com Ele. É a promessa de Jesus. Então, o Evangelho de hoje destaca aqui 3 elementos importantes, 3 elementos chaves que são importantes para a gente compreender agora e no futuro esta festa. Primeiro, o primeiro elemento importante
é a primeira leitura que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos, o grande discurso de Pedro, né? Pedro, ele alarga o horizonte da fé, certo? A fé no Cristo Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. É precisamente o versículo 42, quando Pedro está fazendo o discurso, não é? No capítulo 10, versículo 42, ele diz assim, ó, aspas, e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos, fecha aspas, o versículo 42 do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. Então, é de fundamental importância e a gente compreender que a ressurreição alarga a fé, os horizontes da fé. A fé, a ressurreição não se limita somente ao cristão, aos cristãos, não é? A salvação não se limita aos cristãos, se limita, não tem limites, até mesmo para aquelas pessoas que ainda não acreditam no Cristo. À medida que passa a acreditar no Cristo, ou não acredita no Cristo, mas acredita em Deus, acredita na vida, então nós vamos encontrar a certeza absoluta a partir de Cristo. Ele é o juiz não só dos vivos, da situação temporal, mas também dos mortos, da situação espiritual. Juiz é o dono, é o que tem poder, tá? O segundo elemento aqui que devemos compreender, é aí o gesto de amor do discípulo, a atitude de João, né? A atitude do discípulo amado. Nós vemos aqui, os dois apóstolos, né? Pedro e o outro discípulo, corre para verificar a declaração de Maria. À madrugada, Maria chega lá, e aí então vê o túmulo vazio, e corre, volta para avisar aos discípulos, depois dele ter se apresentado a ela. Por que choras, mulher? Tiraram o Senhor do túmulo, eu não sei onde colocaram. Aí então ele diz, sou eu, estou aqui. Então ela vai avisar aos apóstolos, né? E Pedro e João correm para verificar então essa declaração de Maria. Aí o Evangelho cita, o outro discípulo correu mais depressa, chegou primeiro e não entrou, ele esperou. É um detalhe importante, sobretudo para nós capelães, é um fator importante, porque tem uma coisa que se preza muito na vida militar, é a hierarquia. A hierarquia, o respeito por quem é mais antigo, porque quem tem autoridade. E aí, quem é militar sabe disso e sabe também que nós temos como padres e também pastores que fazem o concurso, sobretudo aqueles que já têm uma experiência militar, eram praças e feito o concurso, passa a ser oficiais. Por quê? Eles conhecem muito bem a hierarquia. Diz-se, compare-se isso também à igreja. Então nós vemos a questão hierárquica já desenvolvida, conhecida, praticada desde o tempo dos apóstolos. Nós vemos aqui o discípulo, ele não entra por respeito àquele que vem atrás dele, que é menos, que não tem tanta força como ele para correr, tanta habilidade, né? Pedro, porque o Evangelho cita perfeitamente, quando Pedro chega, ele entra, cita perfeitamente, ele já chega, né? Então foi um respeito muito grande pela hierarquia. Então nós temos esse princípio de hierarquia dentro da igreja, por isso a facilidade da gente se adaptar à vida militar, isso é importante, esse princípio hierárquico, muito bem parecido, ou seja, a hierarquia na igreja e nas forças armadas se confundem, porque fazem parte da essência das duas, não é? Então o detalhe é que Pedro chega e entra, logo de uma vez. Depois o discípulo, como diz o Evangelho, viu e acreditou. Viu o quê? Viu Jesus? E acreditou? Não. Ele viu que estava vazio, viu os panos, né?
lá dobrados e acreditou. Isto é interessante, é muito importante. Ele não precisou ver Jesus, propriamente dito, o corpo de Jesus para acreditar. Simplesmente viu que o corpo não estava lá e não escutou fofoca de ninguém. Logo acreditou de imediato, né? Quem ama e tem fé anda mais depressa. Anda mais depressa. Quem ama e quem tem fé consegue testemunhar. É possível acreditar e apostar na superação dos sinais de morte. Então, ele vê os sinais de morte, Jesus na cruz, Jesus sendo sepultado, mas à medida que ele vê ali que não tem ninguém no sepulcro, logo ele acredita, e acreditou no Cristo ressuscitado. Por quê? Ele já tinha escutado Maria quando correu até eles para dizer que o corpo não estava ali. Aliás, que tinha ressuscitado, porque ela é a primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado. Então, ele viu e acreditou. Então, era uma madrugada, diz o texto. A madrugada é o sinal de que o novo dia está chegando, está presente. O novo dia se revela com todo o seu esplendor. E quem é o esplendor desse grande dia da Páscoa? Quem é? Jesus ressuscitado. Ele é, como diz na palavra da Sagrada Escritura, ele é o sol da justiça, certo? Ele é a luz do mundo, ele se revela assim. Lembra da liturgia de ontem, do Círio Pascal? Quem assistiu, quem participou, lembra muito bem. Ele é esta luz. Então, por isso, a madrugada, ele é o sol da justiça, certo? A Páscoa é este novo dia. E é interessante e importante a gente entender que a Páscoa, ela não é celebrada uma vez por ano, como estamos celebrando agora. Ela não é celebrada uma vez no mês. A Páscoa é celebrada todo dia e é celebrada mais presencialmente no domingo. Cada missa que a gente participa é uma Páscoa que fazemos. Hoje é o dia só para ressaltar com mais profundidade esse dia, né? Para a gente mergulhar na reflexão com mais eficácia, não é? Então, a Páscoa é este novo dia. Então, como vemos, sem ter visto, o discípulo acreditou. Lembra aquela bem-aventurança, não é? Que Jesus cita um monte de bem-aventuranças, tem uma que diz assim: bem-aventurado aqueles que creram sem ter visto. O discípulo aí desse episódio representa, portanto, todos nós. Nós somos estes que creem sem ter visto. Nós acreditamos, nós ficamos com o testemunho daqueles que viram Jesus, que conviveram com ele. Isto é uma maravilha. Somos abençoados. Bem-aventurados significa felizes ou abençoados, não é? Somos bem-aventurados por causa disso, porque cremos no sem ter a necessidade de ver o seu corpo, tá? Como fez esse discípulo aí. Por isso é que ele representa todos nós. Aí, então, o terceiro elemento chave aqui é precisamente o testemunho das mulheres, tá? Aqui é Maria Madalena, se preocupa com aquilo que acontece no fim de semana, ou no começo da semana, na madrugada. De madrugada ela vai ao túmulo e constata que está vazio. Ainda sem compreender o que está acontecendo, volta correndo para os discípulos. Então, a madrugada representa exatamente isso. Então, o amor e a fé nos tornam mais fortes para vencer os riscos, não é? Que pode abalar o nosso compromisso com o projeto de Jesus. O amor e a fé. Viu e acreditou. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, de hoje até o dia de Pentecostes, que vai ser no dia 23 de maio, serão 7 semanas até Pentecostes, que termina o período pascal. Então, nas 3 primeiras semanas agora do período pascal, dos domingos que nós vamos celebrar, nós veremos os encontros com Jesus ressuscitado. O encontro
na caverna lá, como é que chama? No tabernáculo, no cenáculo, desculpe, no cenáculo. O encontro no cenáculo, nós vamos ver o encontro com os discípulos de Emaús, Jesus aparecendo, certo? Jesus aparecendo na praia, certo? Já ressuscitado, e assim por diante. Esses 3 domingos nós vamos ver isso. Os outros três encontros, nós vamos ver a despedida de Jesus. A despedida por quê? Porque ele já cumpriu a sua missão, até a ascensão. Ele está se preparando o povo para a ascensão, para voltar ao Pai. Ele sobe para o céu e envia o Espírito Santo. Ou seja, para viver eternamente presente no nosso meio. Olha que coisa bonita. Deus é o tempo, né? Nós estamos no tempo do Espírito Santo, o tempo do Pai, o tempo do Filho, o Natal, até agora a Páscoa, e agora o tempo do Espírito Santo. Tudo que Deus quis revelar, nos revelou pelos profetas, realizou na pessoa de Jesus e permanece conosco pelo Espírito Santo. Não só pelo Espírito Santo, de forma na nossa mente e no nosso coração, para se colocar na prática da vida, mas também na Eucaristia. É só Cristo ressuscitado, no estado de ressuscitado, que nós podemos compreender a Eucaristia. Se fosse um corpo normal, como é que ele ia caber e como é que iria ser pão, carne e sangue? Só a ressurreição nos faz compreender isso. O Cristo ressuscitado, ele transpõe a parede do cenáculo. O Cristo ressuscitado, desta mesma forma, ele também nasce no parto de Maria, sem lhe tirar a pureza. É desta forma, nesse poder, que ele também se encontra na Eucaristia. Nós só podemos compreender a Eucaristia se cremos em Jesus ressuscitado. Está aí o valor da palavra de Paulo, não é? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Tá? A resposta também, como aquilo que nós falamos ontem, né? Pequena reflexão da missa, de vale a pena a gente lembrar hoje de novo a questão da morte. Jesus é o vencedor da morte, tá? E promete a ressurreição a todos nós. Este dia da ressurreição, estamos esperando até a segunda vinda de Cristo. Quando ele vier a segunda vez, como prometeu, aí então todos nós que morremos até a segunda vinda, ressuscitaremos com ele, porque ele é o primeiro, é a primícia, é o primeiro a ressuscitar. Daí a importância e também a base principal da nossa oração pelos falecidos, pedindo a Deus perdão pelos pecados cometidos em vida. Até a ressurreição nós estaremos nesta caminhada. É chamada a comunhão dos santos. Nós que estamos aqui e os outros que estão lá. Certo? Um dia nos encontraremos. Jesus volta para o Pai. Eu espero que vocês estejam comigo. Vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também, diz Jesus. Que lugar é esse? A ascensão, a casa do Pai. Voltou para a casa do Pai. Estão vendo o sentido? É aquilo que eu falei. Se a gente não acompanha o tríduo pascal, a entrada em Jerusalém, todo o sofrimento, a morte e agora a ressurreição, a gente não é um cristão perfeito, porque a gente não vai encontrar sentido, a gente só dá sentido e valor a pequenos atozinhos de caridade. Matar a fome de um e de outro hoje e amanhã. Então a gente não pode resumir a nossa religião, a nossa prática religiosa, simplesmente nisso. Tá? Tem coisa muito maior. Como falei aqui, como diz São Pedro, né? Ele alarga os horizontes da nossa fé. Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Então vamos agradecer a Deus nesse momento, sobretudo a nossa fé
em Cristo vivo e ressuscitado que permanece em nosso meio e rezar por todos nós, os que aqui estão e os que não estão aqui. Louvado seja nosso Jesus Cristo.